Eu, antes de começar, queria agradecer ao Projeto Flamengo Paulo pelo convite, em especial ao Eugênio. É a primeira vez, nos últimos 10 anos, que alguém me chama para falar do meu trabalho. Eu passei esses 10 anos em Porto Alegre organizando as fotos lá. E até me perdi, na hora que eu fui ver as fotos, eu não sabia direito. Eu trouxe poucas fotos, foram umas 2.500 fotos. Eu prometo que só vou mostrar 2.400 por cada do tempo. Mas, enfim, agradecer pelo convite. E foi uma sensação bem estranha. Eu, todo ano, vou adiando a história de rever o meu acervo, né, meu arquivo, e agora tive que fazer meio na corrida. Mas eu já tenho alguns trabalhos que eu venho, e o mais forte deles é do Acre, que eu venho organizando, e volta e meia vou lá e tal. E aí é o que me interessa também mostrar em termos do que a minha carreira seguiu. Mas como fotógrafo, a fotografia, na verdade, ela foi um acidente de percurso da minha vida. Porque a minha história era no campo da arte, era artes plásticas. Vestibular, passei para Belas Artes do Rio de Janeiro, todo feliz da vida, porque eu estudava na Escola de Belas Artes, ali na Avenida Rio Branco. Mas era o período de final de ditadura. E aí eles já tinham transferido a filosofia, enfim, o governo militar já tinha feito que as cadeiras fossem espalhadas ou fossem para campos muito separados. Não sei quem conhece a UFRJ no Rio de Janeiro, os prédios são separados. Belas Artes era lá, enfim. Além disso, e o acesso naquela época era bastante complicado. Chegar na universidade era bastante complicado. Isso no Rio de Janeiro. Além disso, o ambiente não era dos melhores. Então eu não me senti confortável, todo o tesão que eu tive quando eu passei para Belas Artes para iniciar e passei para pintura, eu perdi da universidade e abandonei no segundo semestre. Mas a coincidência é que 9 entre 10 amigos meus eram todos fotógrafos. Riber, Nico, Júlio César, depois fui trabalhar na Última Hora em IAP, Scorza, que foi correspondente da Prensa Praia durante muitos anos. Então, era bem engraçado. E eu me relacionei também com fotocopistas no Rio de Janeiro por causa deles. Depois eu saí do Brasil e acabei ficando um tempo nos Estados Unidos. E com essa distância, eles queriam saber... Isso era a década de 70. Na década de 70, eles já deveriam... Eu estava num lugar onde havia tudo em termos de equipamento de filme, e eles, na base da correspondência, eu acabei... foi bem engraçado isso. A nossa correspondência era muito mais sobre fotografia do que sobre qualquer outra coisa. Então eu acabei, de alguma forma, adquirindo equipamentos para eles e filmes e mandando para o Brasil. E depois, gente, eu entrei num parafuso pessoal, assim, uma crise bem brava. Eu cheguei nos Estados Unidos achando que era Picasso, e cheguei lá e vi que tudo ia ter sido feito. E entrei numa crise bem brava assim, de criação, não sabia direito o que fazer. Quem me resgatou foi um amigo brasileiro lá. Me viu bem detonado e viu que eu estava mexendo muito com fotografia. E aí aconteceu uma coisa muito estranha. Um dia ele falou: olha, nós vamos sair e vamos comprar um equipamento que você quer para você começar a fotografar e limpar um pouco a tua cabeça. Essas foram as palavras dele. E eu não pensei muito em sair com ele. Eu lembro como se fosse hoje, com uma FE, uma FE, uma lente normal, enchi o bolso de filme, preto e branco e pronto, morava em Boston nessa época. E eu aprendi a fotografar na prática, não fiz nenhum curso. E depois de um tempo eu me senti meio perdido, com uma produção muito grande. Eu já tinha dominado a técnica, eu já sabia o que fazer tecnicamente, eu não sabia por onde ir, e eu fui numa universidade, a Universidade de Boston, atrás de um curso de fotografia que me desse um horizonte. Aí o professor me disse que aquele curso era um curso básico e que
não adiantaria para mim, que eu investisse aquela grana, eu gastaria na universidade num laboratório. Achou necessário que eu dominasse o laboratório, porque na verdade eu botava, eu tinha para revelar numa loja daquelas de Boston, revelava, copiava e entregava. E ele falou assim, você acho que já definiu, o teu lance é fotojornalismo. E ele me apresentou alguns jornais locais, alguns jornais de bairro, e um jornal também da cultura, e aí que eu comecei a história. Quando eu volto para o Brasil, eu volto com a cabeça de fotojornalista, e aí começa a história toda. Quando eu chego no Rio, isso é uma época em que havia o processo de redemocratização, né? Final do governo Figueiredo, e aí tem-se aquela tentativa de fazer uma direta que não consegue, mas havia um ambiente político de reorganização da sociedade. Então isso impactou sindicatos de jornalistas, a ARFOC, né? Eu fui muito ativo na ARFOC do Rio de Janeiro, e acabei entrando no fotojornalismo, cheguei a pegar o final da última hora, na última hora, que foi, na verdade, a minha escola de fotojornalismo diário. Eu não trabalhava, eu cheguei no Brasil e vi o ambiente e tomei a decisão de ser autônomo. Entendi que naquele momento ser freelancer autônomo era melhor do que tentar uma vaga numa redação de jornal ou de revista. Eu dei muita sorte. Eu entrei na profissão num período de ebulição política, então a pauta política era permanente, né, para todo mundo. Entrei no momento em que as pessoas que já estavam no mercado, já estavam consolidadas, foram aquelas pessoas que me ensinaram a fazer jornalismo, aí Benedito, Kipper, Luca Martins. Eu conheci essas pessoas na ABC Paulista, nas greves do ABC, lá em São Paulo. Então, eu tive a sorte de ser formado fotograficamente, jornalisticamente por essa geração e politicamente também. Então, a fotografia foi um acidente de percurso que acabou também me guiando e me tirando de um atoleiro pessoal. Sempre nessa onda do fotojornalismo mesmo, né, cara? Fotojornalismo diário, eu entendia, todos nós temos isso, quando a gente começa o fotojornalismo, a gente tem o sentimento de que a gente está fazendo um trabalho importante e interessante para a sociedade. Eu tinha esse sentimento muito forte. Para mim, eu ia buscar a história, ia buscar a matéria que fosse publicada, era mais do que uma produção, era mais do que o tesão pela fotografia, era uma ação social, uma ação política. Eu vivia dessa forma. E o ambiente que está de volta de mim também me levava a entender isso e perceber isso. Então, o fotojornalismo para mim era mais do que uma profissão e era mais do que uma prática fotográfica. E eu fui fundo, como eu não fiz universidade, como eu não trabalhei o princípio da notícia, do fotojornalismo, assim como eu aprendi a fotografia na prática, eu tive que aprender o fotojornalismo na prática também. Embora isso aconteça com todo estudante jornalista, né, que sai da universidade, vai para a redação e é ali que ele aprende, para mim foi mais ou menos a mesma coisa, mas com um sentimento de liberdade, porque na verdade, ao não estar vinculado a uma redação, eu tinha liberdade de escolher e era isso que eu fazia. Eu acordava de manhã, lia o Jornal do Brasil, o velho Jornal do Brasil, fazia a minha pauta, botava a máquina no pescoço, era para a rua e fazia a minha pauta. Eu escolhi uma salada de frutas ali do fotojornalismo, porque, embora eu tenha começado nele, eu superei ele na minha cabeça bastante rápido. Embora eu tenha vivido o fotojornalismo bastante tempo, eu me desencantei com aquela ideia inicial de que está fazendo algo importante e fui buscar outros caminhos. Aí eu fiz uma salada rápida aqui do que eu fiz em termos fotojornalismo, que para mim é a parte muito importante do meu trabalho. Esse aqui, ó, são histórias interessantes. Isso aqui, por exemplo, né? Isso aqui foi para o Globo. Num dia em que eu tinha feito já 3 pautas de manhã e não cheguei na hora do almoço, eu queria almoçar e depois eu ia embora. Aí todo o jornal estava envolvido nisso aqui.
que é legal também de contar como é que funciona a cabeça de uma redação. Isso foi um assalto em Botafogo, no Rio de Janeiro, no Canecão. Antigo Canecão que não existe mais. Os assaltantes roubaram, fizeram assalto, e a polícia chegou, eles trocaram tiro, atravessaram Como é que faz para parar isso aqui, gente? Quem me ajuda aí? Pausa aqui. Atravessaram a pista e correram para dentro do antigo campo do Botafogo, que era um matagal. E todos os fotógrafos, eu diria que 80% dos fotógrafos do Globo estavam nessa pauta aí, porque o Globo queria. Isso era uma segunda-feira. Segunda-feira era um dia fraco de pauta com um jornalismo diário. E o meu chefe me obrigou a isso também. Então eu fui com a maior má vontade do mundo fazer essa pauta. Cheguei lá, subi no muro do campo do Botafogo, fiquei esperando aquilo acabar para eu poder ir embora. E aí os assaltantes pularam dentro do matagal, se esconderam no vestiário, a polícia entrou, jogou bomba de gás, e na medida que eles iam sair, a polícia ia fuzilando eles. Quando eu ouvi os tiros, eu desci, e quando eu cheguei, eles já estavam mortos. Aí um deles estava sendo levado dessa forma aí, baixou um helicóptero. Aí, assim, o estranho disso tudo é você não estar nem um pouquinho ligado com a pauta, você assim, obrigado pela pauta. Uma pauta que, enfim, vou entrar muito em detalhe, mas não era o que estava na minha cabeça, em termos de atuação como fotógrafo, como jornalista, e que acaba no dia seguinte virando a primeira página do jornal. Então, a relatividade das importâncias da coisa, né? Eu trouxe mais em função disso. Você está com controle desse agora? Eu me especializei no Globo, eu entrei no Globo na época do Collor, porque antes disso eu estava frila. Quando veio o plano Collor, eu fiquei 47 dias sem que o telefone tocasse para alguém me chamar para fazer alguma coisa ou me pagar o que já tinha sido feito. E aí eu não aguentei e liguei para o Aníbal Filó, que era o chefe de fotografia do Globo naquela época, hoje ele já está morto. O Filó desconfiava muito da minha atuação política e sindical, mas aí ele se convenceu a me dar uma chance. E eu fui trabalhar no Globo. E tinham pautas que eu não engolia e não tinha como escapar, né? Você vai. Mas muitas eram relacionadas à batida policial em favela, batida policial em despejo, confronto, e que você ia lá produzir e não era publicado, porque isso não interessava para o jornal. Então eu me especializei em fazer fotos para não serem publicadas dentro do Globo. Essa era uma delas. Isso é em realengo. Essa é outra. Isso é uma das coisas que mais me irritava no jornal, era você saber que estava saindo com uma batida policial, que os policiais iam pousar para a grande imprensa e que no dia seguinte não ia acontecer nada. Não ia ser publicado. E se publicasse, e você passava ali 1 hora, 2 horas naquela batida, mesmo as maiores barbaridades. Os policiais chegarem, ficarem aqui na porta das casas das pessoas, arrombarem, entrarem, fazerem e acontecer e nada. E aí, nesse dia, foi no Pavãozinho. Já estava de saco cheio, sobe, desce, fotografa, e eu não estava fotografando muito. Quando apareceu essa cena, esse guarda não viu isso. Eu, quando vi que a casa tinha criança, fiquei esperando para ver a reação dele. E ele chegou se esgueirando pela parede, assim, com a arma escondida. E óbvio, a foto não foi publicada. Isso é votação da direta já. Congresso cercado, 90% do material que eu produzi aqui foi meio perdido, assim. Na noite lá, era o general Milton Cruz, ele prendeu a gente, éramos 4 fotógrafos, levou as máquinas, ele levou os filmes que tinham sido feitos. O resto do material que salvou ficou na agência Ágil de Brasília, que depois sofreu um incêndio, aí queimou o arquivo da área. Boa parte do meu material se queimou nesse incêndio aí. Essa foto está antes Bom, isso aí é começo do Lula em 1989, quando a gente jurava que o Lula ia ganhar a primeira eleição e o Brizola estava apoiando o Lula, isso foi no Palanque.
Aqui tem uma foto anterior. Isso em 1989, o Lula votou em São Bernardo do Campo. Eu, nessa época, ainda não trabalhava para Goulart. Mas eu, no dia da votação, nos 2 dias anteriores, no dia anterior e no dia da votação, eu acompanhei o Lula de perto o tempo todo. Aí eu fui lá fazer a votação dele, e eu estava ali atrás, e quando eu vi que ia dançar na foto, porque todo mundo ficou e eu fiquei de cantinho e o ângulo era péssimo. E aí eu vim para cá e atrapalhei a foto de todo mundo, porque o Lula também virou para beijar o voto antes de botar na urna. E não foi sacanagem, foi por instinto, mas depois eu percebi que tinha ferrado todo mundo. E ele fazendo o voto. Esse é o comício do Lula na Candelária. Por que eu estou colocando essa foto? Porque São Bernardo está faltando uma foto. Que é a foto das diretas já na Candelária. Como eu estava articulado na foto, estamos eu e o Tom, um jornalista que depois fiz a campanha do Lula, na organização da imprensa para subir do palanque para fotografar. No último momento, conseguindo credencial para os fotógrafos poderem subir. Quando eu cheguei lá, eu não conseguia mais chegar no palanque, porque tinha mais gente, não conseguia acessar o palanque. E aí eu e mais meia dúzia, 10 ou 12, descobrimos um prédio, subimos e fizemos a foto lá de cima. A foto foi feita lá de cima, porque a gente não conseguia chegar lá no palanque. Aqui não, aqui na foto anterior eu já não estava mais organizando coisa nenhuma, eu estava por conta própria, e esse comício aqui, ele foi tão grande ou maior que o das diretas. Só que ninguém subiu naquele prédio para fazer essa foto. Fizeram num outro prédio, mas ele tinha mesmo uma quantidade de gente. Essa foto não era para estar aqui, a coisa do MST, depois eu entro nessa história. Isso aqui é o Chile de Pinochet, 10 anos de Pinochet, 1983. Foi minha primeira aventura internacional autônoma. Como eu voltei dos Estados Unidos, eu dominava o inglês e bati em algumas revistas estrangeiras, que tinham sede no Rio, uma delas era Newsweek. E o cara me adotou lá, muito mais que eu falava inglês do que por ser fotógrafo. Então facilitava a vida dele e eu ganhava uns períodos. E eu apostei na ida ao Chile para fotografar os 10 anos da ditadura do Pinochet. E aquela FE que eu ganhei em Boston foi destruída no Chile, porque na hora que eu estava fotografando, os carabineiros vieram, passaram trator em todo mundo, e foi... eu fui atropelado, não entendi, custei entender o que estava acontecendo, estava todo mundo ajoelhado fotografando uma demonstração dos chilenos, e umas mulheres carregando uns catarros com as fotos dos seus familiares aparecidos, data e tal, e era essa foto que eu estava fazendo. É a última coisa que eu lembro. Depois passou um trator por cima da gente, quando eu vi, e eu vi depois o cara destruir a máquina com raiva. A minha e mais umas 2 ou 3. Pisar em cima, bater com essa frente e quebrar. Eu tinha uma F2 troncuda, que foi com ela que eu depois finalizei meu trabalho no Chile. Esse material também, eu mandei para o Brasil, naquela época filme, mandei para o Brasil antes da revelação. Uma parte ficou em alguma revista, outra parte foi para a Ásia, e que também dançou, né, quando eu ouvi aqui. Mas eu tenho o maior carinho por essa foto, que é um Pinochet forçando a barra, fazendo uma saudação nazista, mas eu estava com uma 105, que tinha sobrado da confusão toda. Então, na minha F2, com a 105, eu não tinha credencial para estar no palanque, essa foto foi feita de longe, e eu tenho que ampliar para chegar nesse ponto. Ali do lado é a esposa dele, a Lucia Pinochet, que foi o motivo da demonstração anterior. Bom, e essa foto aqui, ela foi a que me, eu vou dizer, não é que me consagrou profissionalmente, mas ela me deu um passaporte. É a pedrada no Sarney.
não sei quem sabe aqui, mas o presidente do Sarney já foi presidente, e durante a presidência ele sofreu, foi lá no Rio de Janeiro, uma demonstração contra. Nessa época eu já estava trabalhando para a Ambulante de São Paulo, eu era correspondente da Ambulante de São Paulo, e o diferencial se deu aí, o fato de você estar numa agência independente e não estar num jornal. O Sarney foi para o Rio e cumpriu uma agenda protocolar, inauguração do não sei o quê, foi na Academia Brasileira de Letras, foi no IBGE, foi não sei onde e tal, e a última agenda dele no Rio era a inauguração do Paço Imperial, que tinha sido reformado pela Fundação Roberto Marinho. Então quem estaria lá? Sarney e Roberto Marinho. Então essa pauta não interessava para o Jornal do Brasil, para a Veja, para a Última Hora. Última Hora até participava. Mas ninguém estava ali gastando filme para fotografar o Sarney ao lado do Roberto Marinho. Como eu era autônomo, peguei meu carro e eu fui o último a chegar. Quando eu cheguei lá, o Marinho já tinha discursado, o Sarney estava discursando, e quando eu cheguei, eu vi que o clima estava muito ruim. A galera estava muito próxima, o Sarney tinha adotado a prática de andar de ônibus, não de carro, né, particular. A gente enfiava todo o ministério que viajava com ele nesse ônibus e ele para as viagens dele. E eu fiquei muito impressionado como a segurança do Sarney tinha permitido que o Covarel chegasse tão perto. E aí fizeram umas grades, e a grade estava meio metro do ônibus. E, cara, eu olhei e intuí que ia dar merda, os caras iam chegar muito perto. E aí eu nem entrei, eu fiquei ouvindo o discurso do Sarney, esperando ele acabar, e fiquei do lado de fora esperando. Quando ele saísse, a foto que eu queria, eu já tinha visto essa imagem antes, eram as pessoas raivosas, porque quando os ministros começaram a entrar, as pessoas estavam xingando e apontando o dedo. Eu queria pegar um cara apontando o dedo para a cara do Sarney, porque ele estava a meio metro do ônibus dos manifestantes. Mas não deu nem tempo. Assim que ele saiu e começou a entrar no ônibus, começaram a voar as pedras. E eu colei, eu sabia que o Sarney ia na primeira cadeira sempre. Eu colei na janela do Sarney, e aí veio a pedrada e explodiu. Essa foto foi feita 1 minuto depois. Na hora que explodiu, eu instintivamente, eu estava com a 24, estava com a grande angular, e eu flash mats, eu instintivamente levantei a máquina e saí fotografando. Fui acompanhando o ônibus e fui fotografando. Então essa foto, ela foi feita dessa forma, sem olho no visor, apostando no foco da 24 e segurando com o flash mats. Bom, gente, o JP não estava lá, eu não estava lá. Quem estava lá não estava prestando atenção, porque o Roberto Marinho estava lá. Quem fotografou a cena? Eu. Por quê? Por ser um fotógrafo independente de uma agência independente. A gente já tinha discutido muito isso dentro da agência. E se tratando de presidente, a agenda dele só termina quando ele entra no avião. Porque até a hora dele entrar no avião pode acontecer alguma merda. Foi o que aconteceu. Eu costumo brincar que eu fotografei o Sarney apedrejado e o Salgado fotografou o Reagan tomando tiro. Ele ganhou lá $150 mil, eu não ganhei isso tudo, mas deu para comprar equipamento e ficar fotografando durante muito tempo que eu queria. Eu passei a noite, eu saí dali, era filme preto e branco, fui para a Última Hora, revelei o filme, fiz as cópias e fiquei transmitindo até 3 horas da manhã. Eu usava a transmissora da Última Hora. Às 3 horas da manhã, eu estava repetindo uma foto no Jornal de Curitiba pela 5ª vez. Quando eu olhei que era 3 horas da manhã, eu falei, cara, foi 3 horas da manhã, você só vai publicar isso. Então, tchau, um abraço, amanhã eu volto aqui e transmito para você. Mas assim, foi, e aí depois a continuidade. É uma coisa banal em termos de foto até ruim, de flash estourado. Aquele ali é o Gervásio Batista, era o fotógrafo do Sarney. Mas foi a foto que fez Angular receber um monte de contrato a partir de uma atuação de fotojornalismo e que me deu uma folga de grana, de tempo para fazer o que eu queria. Eu quero voltar rapidinho aqui, Só queria comentar também para o pessoal que é mais jovem,
boa parte aí, Angular, era uma agência de fotojornalismo inspirada nesses fotojornalismos da Magnum, né? As agências, uma cooperativa de fotojornalistas que tinha uma independência para produzir o material e distribuir. Como a Angular, tivemos a F4, que foi famosa, aqui em Belo Horizonte uma turma montou também algumas agências, mas era uma ideia que acabou. Hoje não existem mais agências com esse perfil, né, se não me engano. Todas acabaram migrando para um mercado mais institucional, comercial, porque o jornalismo não estava comprando. Teoricamente seria o cliente, seriam os jornais não gostavam de alimentar essa turma independente, digamos assim, né? Um modelo que hoje, todo mundo sabe, com o digital mudou completamente, né? Mas é interessante lembrar que nesse momento do Brasil aí, fim da ditadura, essas duas agências, a AGO e a F4 principalmente, posso estar esquecendo alguma, né, cara? Foram fundamentais aí, foi onde eu aprendi, inclusive vendo o trabalho desses caras, me inspirando no trabalho desses caras, e nessa ideia de um jornalismo mais independente. Eu esqueci de falar disso. Eu me insiro nesse período, eu me insiro como profissional nesse período particular, país, né, político, direta já, volta de exilado, anistia, a redemocratização do país. Encontro esses profissionais, Nair Benedito, Juca Martins, Clipper, Maurício Simonetti, toda essa galera, o João Bittar, falecido João Bittar, foi depois, fomos muito próximos na Angular, o João era o que mais, a gente tinha uma cabeça muito parecida. Então, a F4 foi muito importante que ela trouxe essa noção e a F4 uniu a independência com a qualidade fotográfica. Eles eram muito exigentes nesse aspecto. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu fui atrás da Nair, a Nair me deu um chega para lá. Ela, claro, está com um olhar muito perdido, tem que ser mais objetivo. Eu voltei com o rabinho entre as pernas e fui trabalhar. Da F4 houve uma certa cisão, o João Bittar saiu e aí criou-se a Angular. João Bittar, o irmão dele, o Hélio Campos Melo, que estava na STO, enfim, um grupo que se montou lá em São Paulo, e aí depois eu acabei indo trabalhar com o Angular. No Rio Grande do Sul era Focontexto, no Rio de Janeiro tinha não tinha. Depois nós montamos lá a Fotossíntese, durou um ano, e eu acabei indo para o Angular. Mas esse ambiente de agências independentes que acabaram também impactando muito a fotografia brasileira. João Bittar tem uma foto do Lula mostrando um vídeo, você deve conhecer já. Vocês já viram essa foto? O João Bittar acompanhou, o Juca Martins, Nair, acompanhou muito o ABC. Né? O João tem foto de Busquim dando mamar para o filho durante a greve do ABC. Eles viviam lá. E ele tem uma foto do Lula mostrando em vivo assim para o João. Essas imagens eram muito especiais por causa dessa proximidade, porque eles viviam nesse regime de independência fotográfica, cobrindo aquilo que era bastante importante. Essa foto o João guardou no arquivo por 10 anos. Até o momento que solicitaram ele uma imagem, ele foi lá, copiou, e recentemente aquela veio ao público. Inclusive fiz um videozinho sobre isso. Mas é legal essa lembrança. Bom, nessa história de eu estar trabalhando com o Angular, eu tinha a minha independência e tinha uma agência que distribuía o material para mim. E a briga dentro da agência, e o João me apoiava sempre, é que nós começamos a perceber que nós éramos independentes, entre aspas, porque a gente começou a cobrir a deficiência das redações. Então a gente estava, na verdade, trabalhando para todo mundo, em detrimento das pautas que a gente queria. Então eu, por exemplo, comecei a ter problema no Angular por causa disso. Eu tive que gerar renda para manter a agência e só se gerava renda com a pauta diária. Então, aquela proposta de ter um material mais autoral estava ficando em segundo plano dentro das agências. O Ripper teve esse problema dentro da F4. Quando ele radicalizou, ele foi fotografar a questão da terra. Aliás, aqui parênteses, eu tinha ido fazer, eu tinha feito uma matéria para o Washington Post em Rondônia sobre o Polo Noroeste, a abertura da BR-364,
E o Ripper tinha ido ao Araguaia fazer resquício da guerrilha araguaia. Ao mesmo tempo, quando eu cheguei no Rio, eu liguei para o Ripper e, cara, a gente precisa conversar. Ele falou assim, precisamos conversar, acabei de chegar do Araguaia. Aí nós sentamos e ali nasceu a ideia do Imagem da Terra. Porque a gente percebeu que esse tema do conflito interno do país tinha que ser documentado, não estava sendo publicado pela grande mídia. Né? Há um momento na democratização que todos os interesses são iguais, todo mundo queria a volta da democracia, todo mundo queria virar para já. Quando essas coisas começam a ser contempladas, os caminhos vão se abrindo. Então, aquela Isto É, aquela Veja que queria, acreditem, a Veja já quis direta já. A Veja já quis a democratização do país. Quando essas coisas começam a acontecer, cada um vai buscando seu caminho. A mesma coisa aconteceu na fotografia. Quando as coisas começam a se assentar, há uma divisão natural entre os interesses dos fotógrafos. E eu fui atrás do MST, do Movimento Sem Terra, que nessa época ele não era MST, era colonos da Fazenda Anônima no Rio Grande do Sul. E eu fui, eu tinha feito uma capa para Newsweek com Leonardo Boff. Eu tinha feito uma matéria com o Leonardo Boff para Newsweek, deu capa, deu muita grana, eu novamente fui fazer o que queria. Quando os colonos da Fazenda Anônima decidem ir para Porto Alegre caminhando, para a primeira caminhada deles, o Leonardo Boff decide apoiá-los. E decide apoiá-los num momento em que ele tinha acabado de sair de um silêncio imposto pelo Vaticano. O Vaticano impôs um silêncio de 2 anos no Boff. Ele não podia, no Leonardo Boff, ele não podia escrever, não podia se pronunciar enquanto teólogo. E quando ele vai para essa caminhada, e eu vou para cobrir o Boff na caminhada, e eu descubro esse universo do MST. Eu salto do Rio Grande do Sul e desço aqui, eu faço pouca coisa, 200 quilômetros. Com o Boff até chegar em Porto Alegre. Só que no meio do caminho a gente para em Novo Hamburgo, uma das paradas era Novo Hamburgo, que é próximo de Porto Alegre, e eu convenço o Boff a fazer uma matéria para Senhor. Ele não queria. Ele estava puto com o Vaticano e estava puto com a imprensa. Porque ele dizia, a imprensa distorcia. E estava puto com o Vaticano porque o Vaticano estava vigiando ele. Em Novo Hamburgo ele topa. E eu vendo a matéria para o senhor, era o Eli Campos Melo, que era o editor de fotografia, e era o da Carta Capital, o Menu Carta, que era o editor da senhora. Então, quando eu ligo para eles e convenço que o Boff topa, desde que saia exatamente o que ele está querendo dizer, ali eu ganho 2 pontos, né? Enquanto fotógrafo, enquanto repórter. Ali a minha história com o MST começa. E nessa caminhada, a Roseli, ela teve o primeiro bebê nascido na Fazenda Anônima, na ocupação da Fazenda Anônima. E essa foto é uma foto simples, assim, não uma parada, não de nada, eles estavam se preparando para dar uma descansada, e eu fotografei, e essa foto acabou, o MST usou essa foto demais. E acho que 1 ano depois, não me lembro, ela morre. Ela está numa demonstração, é atropelada e morre. E aí, enfim, essa é uma foto que me marcou dentro do MST. A partir dessa situação na marcha e da foto da Rosa, o MST começa a me receber com mais facilidade. E aí, quando tem a grande marcha até Brasília, para quem está lembrado disso, é a época que o Salgado lança o projeto Terra, e o MST faz a caminhada até Brasília para marcar a morte dos poceiros de Corumbara, porque houve um massacre, né? Um em Rondônia e outro no sul do Pará. Então a ideia era chegar em Brasília no dia da data em que houve o massacre de Corumbiara. E o Imagem da Terra já existia e a gente propõe ao MST cobrir a marcha. Fazer com que a gente sabia que no início, em
imprensa ia cobrir. Quando começasse a entrar no interior do país, nenhum jornal ia mandar equipe. Então a gente atuou como assessora de imprensa. Eu levei um laptop, levei um scanner e levei um laboratório de filme corpo. Eu fotografava, revelava, ia para as igrejas, escolas, onde eles ficassem, escaneava, mandava para a imprensa, mandava para a Imagem da Terra e mandava para o MST. Essa história estreitou o nosso laço, né, Imagem da Terra e MST, e eu também fiquei ainda mais próximo do MST. Quando nós chegamos em Brasília, não me lembro quanto tempo depois, eu caminhei com eles, caminhei 1.200 quilômetros, 1.090 quilômetros. Quando chegou em Brasília, eu propus ao MST acompanhar fazer uma documentação dos assentamentos e dos acampamentos para criar um grupo de imagens que se contrapusesse ao discurso de invasão e quebradeira que existia do MST na imprensa. Então, o que vocês produzem? Era essa a ideia. Vamos produzir um grupo de imagens que mostre o que acontece quando vocês entram numa terra. Eles toparam, financiaram, outras ONGs financiaram. Quando eu entro no projeto, do Rio Grande do Sul até a Paraíba, tem 2 anos fazendo isso, eu descubro a educação do MST dentro dos assentamentos e dentro dos acampamentos. Tinha acabado de ganhar um prêmio do rei de Espanha e vi que a educação era tão importante quanto a produção dentro dos assentamentos. Então, a educação cresce dentro do projeto. Eu não trouxe muitas fotos. Eu trouxe uma variedade de imagens. Isso aqui é Santa Catarina. Isso aqui é produção de Aipina, Paraíba ou Pernambuco, não me lembro. Santa Catarina. Isso aqui é aqui em Minas Gerais, Governador Valadares. Chama-se Assentamento Cidade dos Meninos e das Meninas. Cheguei lá, eles estavam jogando bola. Quando eu cheguei, eles estavam jogando bola. E apareceu essa foto. Essa é uma escola na Bahia. E essa é uma produção em conserva, não me lembro onde, mas acho que é Rio Grande do Sul. E para mim era a cara do MST. E como eu convivi muito com eles, eu via os rituais deles e havia uma conjugação muito forte entre a mística da Igreja Católica com o processo revolucionário e claro. O tio estava sendo preso. Ah, tá aí a foto. Tá ruim, tá péssima, né? Essa é a foto que eu não consegui chegar lá e tive que fazer daqui. É isso, em termos de jornalismo diário. Agora eu quero entrar num projeto que me interessa mostrar para vocês, que é quando passado, meu período de ambular e etc., e o próprio MST, em 1992, na época 92, eu conheço os seringueiros do Acre lá na época 92. E acerto com eles que vou para o Acre para... Quanto tempo na tela? Vou ter que... Acerto com eles que eu vou ao Acre para documentar. Eu não queria, eu não fui ao Acre, não fui ao Acre para reverberar ou ver as consequências do assassinato de Chico Mendes. Eu fui ao Acre para saber o que significava ser seringueiro e morar na floresta. E ser seringueiro e morar na floresta foi o que matou o Chico Mendes. Havia 2 projetos ali, o projeto agropecuário e o projeto extrativista. Esse confronto de projetos, que é um confronto político, matou o Chico Mendes. O cara que atirou é um sujeito. O assassinato é um fato. Mas o que matou o Chico e outros foi a disputa de projetos para a Amazônia. Então eu fui lá para entender o que era ser seringueiro, ser um trabalhador extrativista e morar na floresta. E foi isso que eu fui fazer. Só passar? Bom, eu quero começar com essa foto até para vocês entenderem. Bom, aí você vai como um carioca, metido a besta, querendo entender a Amazônia e achando que vai descobrir a história do seringueiro.
Quando você chega lá, você começa a entender os sinais do que é Amazônia, o que é seringueiro, o que é etc. Eu abri com essa foto, porque ela foi realmente uma das primeiras fotos que eu fiz. Quando eu cheguei lá, a falta de mão de obra qualificada era tamanha, e eu fui, claro, através do movimento sindical, através do movimento seringueiro e tal, era tamanha que no meu primeiro mês o que eu menos fiz foi fotografar. Eles ganharam uma Toyota, numa ONG, ninguém sabia dirigir, então virou motorista deles, fui eu. Então eu dirigia para eles e fotografava, porque aí também com a Toyota eu ia a lugares que, se eu tivesse por conta própria, que era como outro caso, eu não conseguiria ir. De Rio Branco a Chapuri são 270 quilômetros. Você faz aí em 3 horas. Naquela época você fazia em 5, 6 horas para a condição da estrada. Então, quando eu cheguei lá, eu me adaptei rapidamente às necessidades deles, né? Doei o que eu podia doar em termos de mão de obra e acompanhava e podia fotografar. Essa é uma das primeiras fotos. O que é isso aí? Um seringueiro chegando em Chapuri, de barco, carregando a produção dele de borracha. Aquilo que está nas costas dele é borracha. Ali tem uns 50 quilos nas costas dele. É um burro de carga. Ele é a representação fiel do que foi o trabalhador extrativista durante 100 anos, até aparecer um cara chamado Chico Mendes, que percebeu que tinha que mudar uma série de questões para fazer com que os seringueiros se organizassem, ele fosse dono da sua produção e ele fosse gerente da cadeia produtiva, da borracha e da castanha. Então o Chico estava mexendo com a economia local, estava mexendo com os poderosos locais. Se ele ganhasse, eles perdiam. Então ele tinha que ser morto. Outra coisa, o seringueiro é um nordestino levado para a Amazônia, em 2 períodos, principalmente na Segunda Guerra, e aí ele foi chamado de soldado da borracha. Os japoneses bombardearam os seringais da Malásia, que abastecem a borracha do mundo inteiro. Então eles cortaram o fornecimento de borracha para os Estados Unidos, que ficou sem borracha para o fronte de guerra, o Jeep cheio de pneu. O governo americano fez um acordo com o Getúlio na época, e o Getúlio propôs um projeto de levar nordestino para a Amazônia para aumentar a produção de látex e de borracha para ser vendido para o governo americano. Então Chico Mendes é filho de cearense. Ele nasceu no Acre, mas ele é filho de cearense. Ceará e Rio Grande do Norte foram os estados que mais forneceram mão de obra barata para os seringais da Amazônia. Em Chapuri, no Acre, mas em Chapuri especificamente, existem o que a gente chama de mancha de castanha, ou seja, a incidência de castanha na floresta, e de seringa. E a seringa do Acre é uma das melhores da Amazônia, em termos de pureza, densidade, pH, etc, etc. Então, o Chico, e o seringueiro, ele sempre foi um analfabeto. Então, na hora dele vender a produção dele, ele não sabia como cobrar. Ele trocava a produção dele, a borracha, pelos produtos que ele necessitava. Aí começou a revolução do Chico. A primeira coisa que o Chico fez foi implantar escolas dentro da floresta, o chamado Projeto Seringueiro de Educação, baseado no método Paulo Freire e com a ajuda de uma antropóloga de Curitiba. Eu não deveria esquecer o nome dela. Mas enfim, eu começo com essa foto para mostrar o que era o seringueiro. Essa é a BR-364. Existe um filme que mostra o Chico em Rondônia, assistindo a abertura da BR-364, vendo o que estava acontecendo no estado de Rondônia, e se isso aqui chegar no Acre, vão destruir o Acre da maneira como estão destruindo Rondônia. Então foi o primeiro alerta do Chico para a abertura da BR-364. Aí você chega lá e o projeto, e a disputa do projeto está na tua cara. Isso aqui é uma ponte, entre aspas, feita por madeireiros para retirada ilegal de madeira.
Isso aqui é madeira sendo beneficiada, entre aspas, na própria floresta. Aí era a figura de um peão, né, de madeira. Isso é móvel. É atrás do móvel que os caras vão. A famosa queimada. Isso aqui não é queimada. Isso aqui são madeireiras fumegantes, fazendo, entre aspas, o beneficiamento, fazendo as pranchas de madeira. Bom, quando você sai de Rio Branco e vai para Chapuri, você chega em Rio Branco de avião, ou a BR-364, você vai para Chapuri, 342, acho que é a seco 342. Você passa por esse trecho, que o seringueiro chama de cemitério de castanheiras. Porque toda a floresta, a castanheira e a seringueira são protegidas por leis específicas do Código Florestal. Irônico isso, né? Mas elas são protegidas, não pode derrubar. Se o cara derrubar e a fiscalização pegar, ele leva multa. Então, as pessoas tiravam toda a madeira e deixavam a castanha. A castanha, ela tem 30, 40, 50 metros de altura. Isso aqui deve ter uns 30 metros de altura. Para ela ser polinizada, ela produzir o fruto, é preciso ter árvore em volta dela, porque o inseto, ou a abelha, ou o bichinho que vai lá em cima e polinizar ela, não tem autonomia de voo para chegar lá em cima. Ele precisa de um efeito de escada das árvores para ele conseguir chegar lá em cima. Então, elas são árvores que não morreram, mas pararam de dar frutos. E é esse cenário aí. Isso aqui é uma das laterais da estrada. Então, quando eu passava ali, o seringueiro sempre me chamava a atenção. Existem milhares de cemitérios de castanheiras ao longo da estrada. E nesse dia, especificamente, apareceu um arco-íris. O que é a atividade seringueira? Acordar às 4 da manhã, colocar a poronga na cabeça, que é uma lamparina que ilumina o caminho dele e ajuda ele a enxergar a árvore. Aí ele sai e vai dar o talho na seringueira para colher o látex. Ele faz isso num percurso que ele chama de estrada de seringa. A estrada de seringa é desenhada dentro da floresta pela incidência natural da seringueira. Uma estrada de seringa tem em média 120 a 150 árvores. Então ele levanta às 4 da manhã e dá o corte entre 120 a 150 árvores. Faz esse percurso. Para. Toma o café da manhã dele, que é uma farofa feita de carne e farinha do ar. Depois volta recolhendo o látex, que é o látex que já escorreu. Por que às 4 da manhã? Porque está frio ainda. O látex está líquido. Se ele cortar depois das 9, 10, dentro da escritura, quando ele corta, o látex talha e imediatamente ele pega o látex. Então, essa foto, obviamente, eu pedi a eles. É uma foto armada, posada. Mas é isso aí. Assim como essa. Isso aqui, esse já não é mais um horário para ele estar cortando. Eu pedi a ele para posar para mim. Por quê? Porque ele já cortou tanto a árvore ali, ó. Ele é obrigado a botar uma escadinha para ir lá em cima. Está nas árvores das seringueiras, no local onde o seringueiro mora, desenhado nas árvores a produção da borracha por aquela família que está ali. Eles chamam de bandeira, esses cortes aí. Você identifica a bandeira 1, bandeira 2, bandeira 3, pai, filho, etc. Ele volta coletando. É isso que ele faz aí. Bota naquela canequinha ali. Isso aí, eu estou mostrando para vocês, é o seringueiro clássico, desorganizado, trabalhando por conta própria, para entregar o produto dele depois para um atravessador. A seringueira e a canequinha. Essa canequinha aqui é típico de um seringueiro que não está realmente numa cooperativa, não está organizado. Ele é um cara que não tem instrumento novo. Vocês veem que a lata está suja, o látex sujo, ele perde o valor na hora que ele é vendido.
E aqui pior ainda, porque nem latinha ele tinha, ele cortou um pedaço de bambu e colocou ali. Eu fiz essa foto dessa seringueira quando a gente estava atrás de desmatamento ilegal. Chegamos numa área tão pobre e ainda assim os caras cortando e produzindo a borracha para levar, que os caras não tinham sequer a latinha própria para fazer isso. E essa imagem não existe mais. Nós tomamos um susto, inclusive, quando chegamos. A mesma viagem que a gente estava atrás de desmatamento ilegal. Essa é a imagem clássica do seringueiro. O que ele está fazendo ali? Está defumando o látex e na hora que ele defuma, ele transforma o látex em borracha natural. Ele pega aquele líquido naquela canequinha, joga naquela bacia ali, cria um forno e vai rodando, vai jogando e vai defumando. Não existe mais por quê? Porque esse processo foi vencido pela indústria da borracha, né? Ele é obsoleto, ele é atrasado, ninguém faz mais. A própria cooperativa lá que o Chico fundou já tinha acabado com isso. Duas coisas, esse processo de defumação, ele, se de um lado ele conservava o látex, do outro ele tirava um pouco da propriedade da borracha, então desvalorizava a borracha. Todo seringueiro fica com a vista ruim por causa da fumaça muito cedo, todos eles têm que usar óculos. Então esse é um processo, esse é aquele processo do seringueiro trabalhando com os barões da borracha. Os barões da borracha ficaram ricos com esse tipo de atividade aí. Eu não acreditei quando vi isso. Ali era o lugar de defumação. Aí ele pega aquela bola, pela e leva ou para a beira do rio, onde vai passar um atravessador de barco, ou ele leva para uma estrada onde vai passar um atravessador de caminhonetes. Ele pega essa pela de borracha, o cara pesa e ele troca por produto. Que produto? Ele não tem na floresta. Óleo, chumbo para espingarda, para ele poder caçar ou se proteger, sal, café, porque o basicão lá, feijão, arroz, milho, ele planta. Ele vai trocar pelas coisas que ele não tem na floresta. Mais uma vez, assim, aquela primeira foto, o símbolo do seringueiro, né, forro de carga, e aqui no chão os produtos que ele trocou pela pela de borracha dele. Lá dentro, como é que está o tempo? Apertado aí? Aí eu fiz uns retratos para depois passar. Essa foto aqui é o seguinte: as gerações mais novas começam a não querer ficar na floresta porque não tem cultura lá dentro, né? A borracha não tem calor. A castanha é a entre-safra da borracha. A castanha do Pará, ela é do verão, do inverno amazônico, dezembro, janeiro, fevereiro, quando chove. Quando chove, ele não pode coletar a borracha, o látex. E ela dá num ouriço assim, ela cai, eles vão lá, quebram. Então, a cooperativa de Chapuri, a cooperativa de seringueiro de Chapuri, cuidado pelo Chico, tinha uma usina de beneficiamento de castanha e tinha a organização da coleta da borracha dentro do seringal. Aí daqui a pouco a gente vai ver o que eles fizeram. Eles também criaram desculpa. Quem que é essa menina? É uma filha de seringueiro que vai para a capital, Rio Branco, não tem qualificação nenhuma. Ou ela consegue encontrar um caminho, estuda, faz alguma coisa, ou acaba caindo na prostituição. Muito comum, era muito comum que isso acontecesse. Eu fui atrás dessa história em Rio Branco também. E aí fotografei algumas meninas. Na época eu não quis publicar essa matéria. O Estadão descobriu a matéria lá na Angular, mandaram correspondentes. E no final das contas eu acabei cedendo a matéria que foi publicada, porque eu não via muita utilidade nisso. Achava que era um exercício estético em cima de uma miséria alheia que não é muito diferente do que acontece em Rio São Paulo. Trocando em miúdos era isso. Né? Uma pessoa desqualificada que vem para a cidade e cai no mundão de Deus, tem que se virar para fazer alguma coisa. Eu acabei, mas enfim.
Essa foto aqui eu também adoro. Por quê? Eu levei 5 anos para fazer essa foto. No sentido de que, como é que é a vida do seringueiro? Ele mora dentro da floresta. No quê? O que eles chamam de colocação, que é o lugar onde ele mora. O local de moradia é o local de produção. Então ele mora na unidade de produção familiar. Onde ele mora, ele produz o ganha-pão dele. E como traduzir isso em imagem? Eu não conseguia. Tinha que criar um grupo de imagens mostrando a casa, mostrando o quintal, mostrando o cara plantando, a mulher quebrando o arroz, ele saindo. Eu não conseguia dar ideia do que era a colocação para nós, por exemplo, que moramos na cidade, e que o nosso terreno é a floresta em volta, ali está a unidade de produção dele, do lado tem a casinha e tem a produção de castanha. Essa era a escola que existia do projeto Seringueiro quando eu cheguei no Acre, isso em 1992. Ali, o nome da cartilha é Poronga. É a lamparina que vai na cabeça. Eles decidiram, Maria Alegretti, lembrei o nome dela, é antropóloga, Curitiba, que foi ao Acre fazer um trabalho de campo dela, descobriu essa questão que fundamentou a tese dela, de que a educação, a falta de educação, o analfabetismo foi fundamental para o enriquecimento dos barões da borracha. E quando ela voltou lá para fazer as últimas perguntas, eles desafiaram ela: tá, você é mais uma que vem aqui, faz um monte de perguntas, vai embora e a gente continua do mesmo jeito. Ela falou: não, eu vou voltar aqui. E eles riram. Isso é narrativa dela. E ela se sentiu desafiada, foi para Curitiba, montou um grupo de estudo e decidiram que iriam ajudar o seringueiro do Acre, chamaram especialistas da área, e aí eles traçaram um projeto inicial, foram de volta para o Acre, e em conjunto com os seringueiros decidiram que a cartilha se chamaria Poronga. O seringueiro diz: a Poronga ilumina o caminho da gente quando a gente vai cortar borracha, então a cartilha que vai iluminar a nossa leitura vai ser a Poronga também. Aí já é uma escola mais nova, dentro de um seringal que estava muito, toda a unidade estava já bem modernizada, também as escolas novas. Aqui a história do soldado da borracha é interessante o seguinte: o soldado da borracha, ele não se sente reconhecido pelo governo brasileiro. Ele foi para lá, cortou borracha e foi prometido para ele que ele teria uma aposentadoria especial como veterano de guerra, por ter colhido borracha para ele. Ele seria aposentado como soldado da borracha. Isso nunca aconteceu. E aí um fotógrafo passou lá na região, Chapuri, Brasileia, e fotografou o 3x4 dos mortos, para as viúvas, e levou para casa e fez a cópia e colocou o soldado da borracha. Então, na verdade, ele deu a essa viúva o reconhecimento ao marido que o marido não teve enquanto vivo. Ela guarda isso como uma preciosidade. Para ela, a imagem do marido, qualificado como soldado da borracha. Essa é a dona Cecília Mendes, a tia de Chico Mendes. Ela era a matriarca, em torno dela que girava a família, a organização sindical ali. Isso é a fábrica de borracha de Chapuri. Qual foi o segundo passo que eles deram? Organizaram a produção dentro da floresta, traziam o látex para Chapuri e criaram uma mini usina. É o primeiro beneficiamento. Então a borracha já saía beneficiada da mini usina, que fazia o valor dela subir. Havia um contrato especial com a Pirelli. Isso aqui é curiosidade, como é a casa do seringueiro, a organização da casa do seringueiro, ela é específica.
sala, 2 quartos, a cozinha lá no fundo e na lateral a unidade de produção de atendimento médico, de vacina, que eu acompanhei também. Isso melhoria no dia a dia, em vez de ficar pegando água lá no açude ou no rio, aprenderam pelo método de sucção, trazer a água até a pia, facilitar a vida que mora lá. Isso é curiosidade de organização social. E esse é o rapaz que eu fui acompanhar fazendo rapel. Ele está com uma tiradeira, né, uma baladeira. Mas se vocês verem ali no braço dele, ó, tem um fiozinho de nylon. Ele está jogando a pedra lá em cima para mandar a guia, prender a corda e ele subir. E é claro que eu quis fazer isso. Claro, não vou perder essa oportunidade de fotografar lá em cima. E é claro que eu não fiz. No meio do caminho eu arreguei e voltei. E aí eu amarrei, quando ele estava lá em cima, eu amarrei a máquina, ele fez umas fotos lá em cima, não ficaram muito legais. Mas enfim. A seringueira de baixo para cima aqui, vocês estão vendo a canequinha, eu fui pegando a fase de melhoria e organização da produção e para dar um contraste com as imagens anteriores. Produção de arroz é o básico, feijão, arroz, milho, mandioca, nem tanto, mas... e esse é o segredo da floresta. É bem engraçado isso, eu aprendi, assim, eu tive sorte, porque o Acre, durante o período que eu estava lá, era um dos locais de maior visita de especialistas em biodiversidade no mundo. Primeiro, por causa da morte de Chico Mendes. Segundo, que as pessoas descobriram por que Chico Mendes tinha morrido. Qual era o valor da biodiversidade daquela região do Brasil. Só tem uma região mais rica, que é Costa Rica. A segunda é ali no Brasil. É ali naquela região do Acre, Peru, etc. Então eu encontrei muito especialista e aprendi muito com eles, principalmente sobre biodiversidade. A floresta, ela é um ciclo, né? Cai a folha e a folha alimenta o solo, porque o solo da floresta é muito pobre. Se você arrancar as árvores, é um solo, aquilo ali vira deserto muito rápido. Se você desmatar a Amazônia, aquilo ali vira deserto muito rápido. Então, é esse ciclo da chuva, da queda das folhas, que alimenta o solo, que mantém a floresta do jeito que ela está. É necessário que tenha essa cobertura do solo, provocada pelas próprias folhas da floresta, para que o solo se mantenha como tal e permita esse ciclo de chuva e renovação. Rapidinho, uma curiosidade. Um pesquisador inglês descobriu, assim, a árvore quando cai na floresta, ela cai e ela abre uma clareira, né? Ela sai arrastando para em volta dela. Um pesquisador inglês descobriu, através das pesquisas dele, que para essa clareira se regenerar naturalmente, sem interferência humana, levaria 100 anos. E nessa pesquisa que ele chegou à conclusão que levaria 100 anos, ele descobriu que a floresta amazônica é um rebuliço constante de espécies nascendo e morrendo. Tem espécies que nascem e morrem que a gente não descobre. Tem um período de vida comparativamente curto para que a gente chegasse lá e descobrisse aquele tipo de espécie. Então, essa pesquisa desse inglês mudou completamente a visão da comunidade científica internacional a respeito da Amazônia. A Amazônia era considerada uma floresta em decadência, por ser tropical, por ser diferente do padrão que eles têm de floresta fria na Europa, floresta média. Essa pesquisa desse inglês mudou completamente a visão da comunidade científica sobre a Amazônia, que pelo contrário, é uma floresta em constante rebuliço. As espécies nascem e morrem sem que a gente se dê conta. Então daí começou um cerco muito grande ao Acre e aquele projeto ali que foi tocado pelos Chico Mendes, para que se protegesse essa visão de uma floresta não em decadência, pelo contrário, mas uma floresta em evolução. Temos 12 minutos.
Tá, e eu termino dessa história do Acre com essa imagem aqui, ó. Esse é o Diogo. Essa imagem é completamente diferente daquela do pool de carga lá no início, né? Ele é um seringueiro organizado dentro da unidade de produção dele. Ele me levou para passear na área dele, passear não, me levou para eu conhecer a área dele, eu fotografar, e chegou um momento que ele ficou meio aéreo assim, e eu vi ali a imagem que fecharia para mim essa história, né? Não o ciclo, mas essa história. Eu vou passar rapidinho então aqui, ó. Aqui eu fecho a história do Acre. Aí o governo do Acre me contrata para fotografar as antes aqui, quantas viagens, quanto tempo esse trabalho do Acre aí que você mostrou? Eu fui passar 3 meses, fiquei 3 anos, eu morei 3 anos. Eu me baseava em Rio Branco, ia para Chapuri e entrava na floresta. Ou dormia em Chapuri e aí ia para a floresta, porque tinha seringais assim que... Mas eu morei 3 anos. Quando eu voltei para o Rio, eu me viabilizei politicamente. Eu me envolvi tanto com eles que eu me viabilizei politicamente. Eu acabei entrando na história do marketing da castanha, na universidade de... Aí quando eu volto para o Rio, eu anualmente vou lá. Então, entre idas e vindas, eu fiquei 10 anos produzindo material. Não fechei ainda, tem coisa que eu quero fechar, especialmente a produção da castanha. Aí o governo do Acre me contrata para fotografar as casas de farinha do Acre, no lado oeste, que eu não frequentava, que é na fronteira com o Peru. Você tem que ir lá ou de rio, ou de... A BR-364 é intransitável, por causa da chuva e buraco, ou de avião. E era tudo que eu queria. E eu só impus uma condição, eu queria o material, eu queria fazer em preto e branco, eu queria fazer pouco. E eles, não, nós queremos em preto e branco, nós queremos o que você faz lá com os seringueiros, a gente quer que você faça na casa de farinha. Por quê? Porque eles estavam modernizando as casas de farinha. Então eles queriam que eu fotografasse as casas de farinha antigas e as casas de farinha mais modernas. E eu fui para lá e descobri que a gente pode contar a história do Brasil contando a história da mandioca. A mandioca foi o primeiro alimento que os índios ofereceram aos europeus quando eles chegaram aqui. Mandioca e peixe. A mandioca veio pelo México, desce a América Central, entra no Brasil pela Amazônia, e os índios, quando vêm para o litoral, trazem a mandioca para o litoral. Centenas de espécies de mandioca. Os índios dominavam 500 espécies quando os europeus chegaram. Hoje ainda eles dominam umas 50 espécies na Amazônia, espécies que a gente não conhece. Eles usam lá. E aí, não só me empolguei pela documentação local, como fui seguir a história da mandioca. Isso tudo aí é Acre. Essa é a casa antiga, né? As antigas casas de farinha. Essas já são as novas. Produção familiar. Essa família aqui, que inclui todo mundo, inclusive os filhos, morava longe, viajaram assim, praticamente um dia inteiro para trabalhar na casa de farinha, que é coletiva. Eles traziam toda a produção de mandioca e faziam a farinha. O transporte da farinha. Essa foto aí está na coleção Pirelli. Rio de Juruá, que eu alucinei, quero voltar lá. E aí eu começo a fotografar outros locais, né, fora do Acre, quando eu volto para o Rio, e vou atrás do uso da mandioca por comunidades negras e indígenas. A comunidade indígena não consegui. Eu fui lá no Acre porque eles têm a festa da caiçuma, que é uma cachaça, uma bebida feita a partir da fermentação da mandioca. Só quando eu cheguei já tinham tomado todas, o ritual já tinha acontecido, eu não consegui fazer uma vez por ano, não consegui voltar, mas eu estou armando em voltar para lá e quero acompanhar. E comunidades, aí eu fui na comunidade quilombola de Linharinho, no Espírito Santo. E lá, além de eu acompanhar a mandioca, eu me deparei que é uma área de influência da Aracruz Celulose.
Então, a comunidade quilombola perdeu o território de plantio para celulose, plantio de celulose. Essa é a Mildinha, que é a líder comunitária. Eu dormia na casa dela quase 10 dias, eu fiquei com ela quase 10 dias. E se vocês veem ali já os eucaliptos. E é uma coisa opressiva, gente, um negócio assustador. Aqui tem, né? Em Minas tem. O processo antigo de prensa da borracha para fazer tapioca. E assim, vou contar um segredo para vocês e a gente paga para ninguém, mas eu fotografei ali com eles com a Nikon 50D. E era a primeira vez que eu estava fotografando com uma máquina digital. E eu me enrolei legal. Toda a primeira parte eu fotografei JPEG, fotografei em RAW. Choro até hoje, mas deu para salvar o... Olha aí, o cara indo para casa, passando no corredor, cercado de eucalipto de um lado e do outro. E eu fui num momento em que eles estavam fazendo uma festa que eles têm todo ano de produtos, é a festa da tapioca, mas que eles iam aproveitar para fazer um ato. Eles derrubaram um monte de eucalipto e recuperaram um cemitério quilombola que tinha sido tomado pelo eucalipto. Aqui são os nomes das pessoas que estão enterradas nesse cemitério. Outra coisa é que com a perda territorial houve uma perda cultural. Essa perda cultural foi a que mais me chocou, na verdade. Eu conversei com eles, os rituais afro que eles faziam, as mães de santo pararam porque elas eram proibidas, então elas pararam a prática. Com a parada da prática, elas perderam também confiança nelas próprias como mães de santo. Elas estavam retomando e com muito medo, elas tinham medo de perder o controle sobre enfim. E essa era uma das cantorias, danças, etc. E é isso. Chegou.